Trabalhar Cansa é um filme de 2011 escrito e dirigido por Juliana Rojas e Marco Dutra, que conta a história de Helena, uma mulher que acabou de abrir um novo comércio e precisa lidar com alguns mistérios envolvendo o local. Com essa proposta, o filme se tornou um dos melhores da década passada e levou seus realizadores a uma posição de destaque no cenário brasileiro. O que a gente vai discutir hoje não envolve o excelente trabalho de construção de tensão da trama, mas sim algo que permeia toda a sua temática, que, como o título indica, é o trabalho. Vamos começar então justamente pelo título. Trabalhar cansa. É engraçado pensar que essa expressão tão comum no nosso coloquialismo é na verdade uma certa forma de pleonasmo. A origem da palavra trabalho varia a cada língua, mas para nós o mais aceito é que trabalho venha de tripalium, que significa algo como três paus, um instrumento do Império Romano que originalmente servia para agricultura, mas logo passou a ser sinônimo do martírio. Em algumas outras etimologias, a palavra trabalho também vai estar associada à escravidão, visto que na antiguidade eram os escravos quem trabalhavam enquanto seus senhores tiravam o proveito do ócio. E seus sinônimos, como a palavra labor, vêm do latim labore, que pode significar tanto dor, fadiga, quanto também, é claro, cansaço. Sendo assim, o título, Trabalhar Cansa, é uma intensificação imediata do trabalho. É algo como labor labore, ou seja, cansaço cansaço. E, para comprar essa simbologia, um dos muitos artifícios do filme está nas atuações, que são incondizentes com os eventos anormais da trama, como, por exemplo, como os personagens permanecem inalterados ao ver uma vaca de duas cabeças ou um monstro gigante na parede. É como se toda a composição do filme, desde sua fotografia desbotada até o roteiro, nascesse de uma sociedade paulista apática e frígida externamente, onde tudo é corporativo e mesmo na vida privada das pessoas se exigisse certa dose de profissionalismo. Na primeira página do capítulo 4, Construindo um Personagem, do livro Manual do Roteiro, o autor nos diz: primeiro, crie um contexto do personagem. Preencha-o de conteúdo. Contexto e conteúdo. São princípios abstratos que lhe oferecem uma ferramenta valiosa no processo criativo. Agora vamos pensar nos personagens de Trabalhar Cansa. Nós temos Paula, que é a empregada da família contratada no início do filme, que é a representação do trabalho irregular e da disparidade de classe, tendo que atender a caprichos e exigências que estão muito além do que é o seu trabalho inicial. Já a Helena é um contraponto em forma de classe média, que enxerga o empreendedorismo como auge da prosperidade financeira. Por isso a gente sempre vê ela tentando lidar com as implicações do seu negócio. Ela tá sempre no mercado, dando ordens e agindo como uma chefe. O caráter da personagem logo nos remete ao filósofo Byung-Chul Han e a sua ideia de sociedade do desempenho, que basicamente vai dizer que os valores neoliberais impulsionaram os anseios individualistas e positivistas, fazendo com que todos os valores de felicidade e sucesso fossem totalmente ligados a esses padrões de autoexploração. A filosofia de Han vai ficar evidente na caracterização de Helena quando o seu marido Otávio perde o emprego. Porque eu tava esperando entrar um dinheiro. De onde, porra? Da onde que vai entrar um dinheiro? Vão te fazer uma doação. Você não precisa gritar. Por quê? Tá com medo que a sua filha pense que você é um bosta? O que acontece é que não é só ela quem pensa assim. É evidente que o próprio Otávio se sente incomodado com essa ideia e passa o filme todo lutando para conquistar um emprego novo, sendo assim, uma personagem que representa o trabalho corporativo e um homem afetado pelo desemprego. Um trecho de Kant presente no próprio Sociedade do Cansaço pode nos explicar mais sobre essa psique de Otávio. Todo homem tem uma consciência moral e se vê observado, ameaçado por um juiz interno que o obriga ao respeito, com medo que isso lhe custe alguma advertência. E essa violência que vigia nele para o cumprimento das leis não é algo que ele próprio cria arbitrariamente, mas está incorporado em seu ser. Otávio, é claro, é parte desse homem e está inserido nesses mesmos costumes herdados de uma indústria do século XX pós-guerra. Ele se vê na responsabilidade de sustentar a família, de encontrar os seus propósitos absolutos no exercício do trabalho e se nega a ter esse dever retirado de si. A gente vê isso, por exemplo, na cena em que ele, sem hesitar, nega aceitar dinheiro emprestado dos pais da esposa. Você quer que eu fale com a minha mãe e com meu pai? Peça um dinheiro? Não, de jeito nenhum, Helena. Com essas atitudes do casal, nós vemos que são as divergências profissionais que implicam diretamente na afetividade do relacionamento, compactuando com essa influência soberana da sociedade paulista do cansaço. Na primeira cena, antes de toda a desenvoltura do trabalho na história, Otávio e a Helena se demonstram extremamente próximos e ativos, com um nível de paixão que vai ser quase instinto no resto do filme,
onde eles acabam se distanciando conforme a tensão da trama aumenta, até que por fim eles voltam a se unir por um elemento semelhante, que sutilmente conecta todas as personagens do filme: o monstro na parede. O mais especial de Trabalhar Cansa são esses cumes e abismos entre um naturalismo mórbido do capitalismo contemporâneo que subitamente traz o cinema de horror para enriquecer e trazer autoria à obra. Por mais que não seja especificado em nenhum momento, o monstro anatomicamente se assemelha bastante a um morcego gigante. Tomando essa liberdade, a gente pode criar uma relação com uma das cenas anteriores, onde a irmã de Otávio conta uma história de terror envolvendo esse animal. Um morcego enorme entrou na casa na hora que a gente estava abrindo os presentes. No outro dia, a gente levou ele pro caseiro. O homem matou ele. A paulada. De acordo com a história, os irmãos, ao não conseguirem lidar com o morcego, o levam para o caseiro, que abate o animal a pauladas. Apesar de sutil, esse pequeno conto da irmã de Otávio é uma das deixas do roteiro para expor diferenças sociais que só são visíveis a partir do trabalho. O caseiro, ao matar o morcego brutalmente, está fazendo o seu trabalho como empregado. O filme faz isso o tempo todo, com pequenos diálogos e trechos que podem nos passar despercebidos, como: Não, filha. Não brinca com isso. É sujo. uma ambiguidade simples, mas muito bem posicionada, ou ainda no final do filme, quando Paula consegue um trabalho registrado. Primeiro registro, hein? Agora você existe. Provando que é o trabalho que rege a existência desse mundo. Ou ainda numa cena em que uma das clientes do mercado confunde Helena com a antiga proprietária. Uma certa microfísica do trabalho que mostra que para aquela mulher, a pessoa que está lhe servindo é indiferente e indistinguível. Mas voltando ao nosso monstro morcego, a presença da criatura se faz em diferentes momentos sob diferentes responsabilidades. Diferentes trabalhadores têm que lidar com os misteriosos problemas presentes no mercado. Assim, não muito diferente do caseiro que matou o animal na história da irmã de Otávio, o misterioso monstro passa a ser o trabalho de outras personagens, como um símbolo do labor, e perdão pelo trocadilho, dos ossos do ofício. Nessa mancha de umidade na parede que esconde o monstro, nós vemos a representação de um problema cada vez maior. Essa mancha cresce proporcionalmente com o ritmo da atenção do filme. Após diversas tentativas de solucionar o problema, a Helena percebe que não basta mais contratar novos empregados, pedir para outros trabalhadores acabarem com seu problema. Não adianta mais tentar esconder aquela sujeira. Se ela quiser acabar com isso, é ela quem deve fazê-lo. Dar suas próprias pauladas no monstro e se submeter ao trabalho braçal. Não podendo mais agir como uma chefe, a Helena precisa resolver o seu problema sozinha. Assim, ela pega uma marreta para tentar quebrar a parede e resolver o mal pela raiz. Ela tenta resolver o seu problema até ser literalmente esmagada por ele. Com a ajuda de Otávio, depois, a parede é aberta e eles descobrem um monstro morto no local. Com aquela mesma apatia incondizente, como se eles só estivessem fazendo um trabalho normal, o casal leva o esqueleto do animal para o meio do mato, onde o incendeiam e botam fim ao seu conflito. Aquela criatura, que é um símbolo do trabalho, da dor e da tortura, ao pegar fogo, possibilita uma sutil reaproximação do casal. Otávio cruza o bloqueio da luz das chamas que o separa de sua esposa e, num gesto de humanidade e contido sentimentalismo, se aproxima dela. O momento é contemplativo, com as chamas, e apesar de não ter diálogo, nos mostra o alívio e a sugestão de uma mudança psicológica nos personagens. Para expor isso, a última cena do filme é uma resolução triunfal que mistura catarse a uma última crítica. Desesperado ainda para conseguir um emprego, o Otávio se mete no meio de uma palestra coaching, em que esse cara diz aquelas típicas bobagens motivacionais do gênero e, como numa distopia positivista da sociedade do cansaço, estimula todos os homens engravatados no recinto a tirarem seus paletós e se comunicarem com seu eu macaco. Coisa que, por incrível que pareça, não é tão raro no universo metodológico desses palestrantes. Meio sem jeito a princípio, os homens fazem alguns gestos constrangidos, murmuram uma coisa ou outra e ficam olhando uns para os outros. De repente, o filme entrega a sua última mensagem. Numa transição gradual, os homens, que há pouco pareciam tão centrados, passam a rasgar as próprias roupas, a gritar. A princípio, o grito realmente parece um som de macaco, mas logo seus berros tomam uma forma diferente. Eles deixam aquela esfera símia e passam a ser um grito humano, um grito que mistura a sensação de liberdade da autoexploração da sociedade do desempenho e uma dor insuportável. São gritos de dor, agonia, tortura e exaustão. Ou seja,
são um grito de trabalho. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Eu espero que você tenha gostado e, se sim, você pode curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com alguém. Além disso, você também pode comentar alguma coisa a respeito do vídeo e a respeito do filme. Trabalhar Cansa é uma verdadeira aula em questão de construção de gênero e temática. Esse vídeo deu um certo trabalho para ser feito, mas foi muito recompensador aprender tanta coisa sobre o filme. Eu novamente agradeço por sua atenção e até mais.